Ebulição global. Olha só, como é que a gente pode juntar um tema, terreno, literalmente terreno, né, bem ligado à matéria, ao corpo, com o psíquico, com a alma, a subjetividade. Esse é o primeiro desafio nosso. Quais os aspectos psicológicos, eh, como é que isso nos implica? E por que que é tão difícil a gente, afinal, lidar com isso, falar sobre isso, né? Então esse é o nosso assunto de hoje. Essa é a proposta de reflexão, né. Então, vocês veem que eu já comecei apontando o primeiro ponto, que normalmente a gente tende a relacionar o psíquico com aquilo que não teria relação com problemas, que seriam muito pragmáticos, muito concretos, e que a nossa mente ela estaria em outro plano. Isso tem uma história, isso é uma história de milênios, 2, 3.000 anos até, em que a gente faz justamente essa divisão: corpo, alma, terra, céus, né. Por isso que eu comecei falando, né, é uma questão ultraterrena. E o que que a gente percebeu? Que talvez, para a gente conseguir resolver os problemas, concretos, terrenos, sociais, corpóreos, a gente precisa ter conexão com o outro. Justamente as questões que implicam o planeta, a cidade, a casa, o corpo, quase sempre eles implicam também os nossos sócios, os laços sociais, a conexão com o outro. E eles também, muitas vezes, eles se relacionam com os nossos medos e com os nossos, às vezes, pânicos, os nossos enfrentamentos, justamente aquilo que a gente não consegue. Então, olha só que interessante, a gente tem percebido que essa questão clima, ambiente, questões, a ebulição, agora a gente fala, né, ebulição. A gente teve ondas de calor no final do ano, nessa virada, nesse verão, a gente está esquentando muito o planeta. Aliás, é interessante esse dado, né? Eles dizem que o último outubro 2023 foi o mês mais quente, neste mês outubro, dos últimos 125.000 anos. Acho curioso isso, porque é forte, né? E aí a gente se pergunta, como é que a gente sabe disso? Como é que eles sabem? Como é que a gente tem essa mensuração? 125.000 anos. De alguma maneira, a gente vai tendo padrões. A gente pode ver o grau, né? A gente consegue ver por induções, por materiais que estão ali guardados há muito tempo, a gente consegue ver nas camadas geológicas como é que a gente foi aquecendo, gelando, gelando e aquecendo. Então, o primeiro ponto é, sim, a temperatura média global do planeta se altera. 2, isso às vezes para a gente é tão difícil de apreender, por quê? Porque é como se fosse uma escala muito alta, é como se eu não tivesse condição de ter força de incidir sobre isso. É alguma coisa tão transcendental, realmente, é um número tão, né, uma dimensão tão cósmica, e eu falo: "Nossa, como é que isso pode entrar na minha vida? Como é que eu, no meu dia a dia, consigo me apropriar disso?" Então, como é tão complexo isso, muitas vezes a gente nega, a gente entra em negação. Olha só que curioso. Ah, não, isso é tão
É como se fosse tão grande, tão além de mim, da dimensão individualista, da dimensão pequena do meu ser, do meu corpo, que isso de alguma maneira ou eu delego, ou eu diminuo, ou eu minimizo, ou eu digo, bom, não é, não, né? O mais importante é meu boleto para pagar. O mais importante é meu filho para criar, né? A gente traz para uma escala doméstica, cotidiana. Então, é difícil. Quanto mais macro o problema, mais difícil de nós, humanos, na nossa escala de cada indivíduo, nós nos implicarmos todos. É uma questão, para começar, do meu tamanho, da imagem corporal subjetiva de cada um de nós. Olha só que interessante. Mas, no entanto, a gente precisa aprender a fazer justamente essa passagem da escala individual para uma escala coletiva, dos coletivos humanos e de um coletivo que não é só do meu prédio, do meu condomínio, o que já é difícil, mas também uma escala da minha cidade, do meu país e do meu planeta. A gente tem que fazer uma transformação mental para fazer isso. Nós, cada um de nós, e as lideranças que estão indo para a COP, né? A gente tem a COP, a gente tem várias conferências de clima, de ambiente, de aquecimento. Então, se a Terra pulsa e está em ebulição, a gente também deveria estar e se implicar e poder transitar. E um outro ponto importante é justamente poder se conectar com os outros. Ter essa noção de sócios, como eu digo, sociedade, coletivo. Como é que a gente vai sair da matriz umbilical individualista? Porque a gente opera aqui no umbigo, né? Já percebeu como a gente de fato ainda está entra boi, né? Passa boi, passa boiada. A gente continua operando numa matriz muito egocentrada, muito da minha pequena vida. E o que a gente tem percebido? Que os nossos problemas, que as grandes questões, elas sempre implicam macromovimentos, elas estão implicando cada vez mais fluxos de pessoas, de dinheiros, de capitais, de mão de obra, de compra e venda, das guerras, do preço das coisas. Né? Então, o preço do arroz, preço do feijão, preço do milho e da batata, surpreendentemente, tem relação com o quê? Com a guerra da Ucrânia. Não é? Celeiros no mundo, Brasil, Ucrânia. Então, falta comida, preço sobe. Preço da gasolina, preço do diesel, preço das energias, quantidade de dinheiro colocado na transição energética para não deixar o planeta ir numa ebulição global. Tem a ver com a mesma guerra, com os conflitos e as guerras Israel-Oriente Médio, com aquilo que se negocia na Bolsa, com aquilo que a gente vai disputar nos grandes mercados. Ou seja, a gente está cada vez mais entendendo que o funcionamento da minha pequena vida, desse narcisismo umbilical, como eu estou chamando agora, ele tem relação direta com as maneiras de vários povos e países entrarem em conexão. Isso é uma outra escala, né? Não só o eu e o planeta, mas o eu e a trama social muito ampla que está além do eu. Como é que a gente vai se conectar, então, com todos nós? Não tem saída, e fica aqui uma espécie de um convite, a não ser a gente radicalizar a democratização dos elos, a implicação, indo, a, aliás, aliás, na contracorrente do que a gente tem observado, que é um movimento cada vez mais de defesa
contra o espaço público, né? A gente diz: "Nossa, todo político é corrupto". Então, não quero saber. Antipolítica, a gente flerta, né, tem um flertezinho, assim, com a antipolítica e a gente tem se apaixonado por figuras exóticas, histriônicas, engraçadas, personagem, né, ele é um personagem. Seja com um topete laranja, com motosserra, com arminha, enfim, isso não é só Cone Sul, isso é toda a América, isso é Holanda, isso é Europa, isso é, né, a gente cada vez mais, diante desse macro, como eu chamo, dessa escala grande, tanto o problema é grande, quanto o encaminhamento da resolução é macro. Quanto mais a gente vê que o nosso tamanho ele é pequeno diante disso, mais a gente se assusta e mais a gente diz: "Nossa, não dá para mim, pronto, deixa". Antipolítica, não resolve nada, eu sou antissistema, eu sou anárquico. A gente faz uma narrativa anarquista, anárquica, antissistema, antipolítica, e isso é profundamente revelador dos nossos mecanismos inconscientes, justamente porque a gente se defende da realidade crua, dura, difícil. A gente entra numa espiral de negação, nossa, tá tão complicado, tão difícil que, não dá, né? E aí a gente faz racionalizações meio simplistas, do gênero: "Ah, tá, mas isso, eles todo político é corrupto", então é uma frase de alguma maneira cômoda, já que já que eles não são sérios, então não tenho nada a ver com isso. Mas você vê que ao fazer isso, a gente só dá um tiro no pé, não é? É difícil. O que que a gente está falando aqui mais uma vez, né? Mecanismos de negação, de projeção, de racionalização defensiva, tudo isso tem a ver com defesas para se manter, para a gente continuar imaginariamente fora do princípio da realidade, para a gente continuar operando numa fantasia de que seria possível eu não lidar com esse mundo, eu ficar aqui, ó, no meu cantinho, na minha casa, no meu bairro. E é impossível, né, gente? É difícil isso. Não dá para gente operar de fato na vida cotidiana dentro do princípio do prazer. Não funciona. Porque a fantasia ou a negação ou tapar os olhos simplesmente não resolve a ebulição, todas as ebulições, os conflitos, as violências, não resolve, né? Então, vamos aterrar, literalmente, terra, realidade, carne, dia a dia.